Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo Folha de São Paulo. O nosso destaque é para a guerra entre Israel e Hamas. O governo de Israel aprova a ocupação da cidade de Gaza e, de acordo com o comunicado, a operação faz parte da proposta para derrotar o Hamas e será acompanhada do fornecimento de ajuda, e a Alemanha suspende venda de armas a Tel Aviv. E ainda sobre isso, a ONU afirma que a ocupação da cidade de Gaza deve ser interrompida imediatamente. Já no destaque da política nacional desta sexta-feira, motim de bolsonaristas impulsiona mudança de foro e expõe Hugo Mota. Também temos que os postos turbinam suas margens de lucro e motoristas gastam bilhões a mais com combustível. Temos um destaque também para a aviação. A Polícia Federal descarta bomba em avião da Azul, que fez pouso de emergência lá em Brasília. Já no carrossel de imagem, temos a primeira foto. Vai falar sobre investimento de 38 milhões de reais. A praia central de Balneário Pissarras, lá de Santa Catarina, terá faixa de areia alargada pela quarta vez para conter a erosão. E os pesquisadores alertam para riscos e alto custo dessa obra. E uma descoberta astronômica maior que a Terra, novo exoplaneta que orbita a constelação de Leão, pode ter temperatura de até 300 graus Celsius. E especialistas dizem que não há indícios para abrigar vida. Também temos um destaque para pânico nos ares. Um avião que fazia rota de São Luís, Maranhão, a Campinas, em São Paulo, faz pouso de emergência por ameaça de explosivo. E a Polícia Federal descarta a presença de bomba após fazer aí uma varredura. E agenda gratuita, exposição Águas Abertas, com obras de diversos artistas, transforma margens do Rio Pinheiros em galeria de arte a céu aberto. E veja outras atrações gratuitas também no estado paulista. E por último, o mundo é uma bola. Após polêmica envolvendo pessoas com nanismo, Lamine Yamal, prodígio do Barcelona, tem de mostrar responsabilidade na sua maioridade. E o próximo destaque internacional aqui diz que os Estados Unidos dobram recompensa pela captura de Nicolás Maduro e agora o valor está de 273 milhões de reais. E Washington acusa líder venezuelano de representar ameaça à segurança nacional. E um destaque do Folha Jus, Tribunal Superior do Trabalho constrói sala VIP em aeroporto por 1,5 milhão de reais e prevê regalias. E sobre o evento da COP30, também temos aqui mais um destaque. Nem mesmo COPs, com crise de hospedagem, tiveram um quadro tão sério quanto Belém. E no painel Folha nos traz que o ministro vê exagero em reclamações por preços de hotéis. E na Petrobras, o Conselho da Petrobras aprova a volta da empresa à distribuição de gás de cozinha. E a estatal lucra 26,6 bilhões de reais no trimestre e anuncia 8,6 bilhões em dividendos. Também temos um assunto sobre as celebridades. O apresentador Faustão passa por transplante de fígado e de rim, diz o hospital. E ele está internado desde maio por uma infecção bacteriana aguda com sepse. E sobre livros, é preciso retomar nossa identidade como bárbaros, diz a Argelina que vem a Flipei. A Louisa repercute com um ensaio que busca reverter a ideia de que barbárie é insulto. E na seção Pare para Ler vai falar aqui sobre religião. O Santo Sudário, ou melhor, como o Novo Nordisk, que faz o Ozempic, perdeu seu brilho após criar um fenômeno da indústria, aqui já na área da saúde. Texto discute possíveis erros cometidos pelo grupo, cujas ações caíram mais de 50% e saiu da lista das 10 firmas mais valiosas da Europa.
Já nos especiais, temos um destaque para o Casa Folha. De acordo com Álvaro Machado Dias, inteligência artificial não tem vocação para tentar dominar o mundo. E sobre o melhor de São Paulo, com 6 títulos, Astor é o maior vencedor do prêmio de melhor bar de São Paulo em eleição da Folha. E no Caderno Todas vai tratar sobre relacionamentos, heteropessimismo. Entenda por que mulheres estão perdendo a esperança nos relacionamentos. E na editoria de economia, sobre contas públicas, dependência de arrecadação sobre petróleo chega a 34,5% do orçamento nos estados. Recursos correspondem a 10% das despesas. E Acre tem menor percentual, com 3,6%. E no próximo assunto diz que empresas de energia limpa veem oportunidade em projeto orçamentário de Trump. Exclusão de rivais chinesas e novas regras de subsídios fortalecem posição de companhias. Também temos um destaque para a guerra comercial. Aqui diz que a China saiu ganhando com tarifas de Trump contra a Índia e semicondutores. Isso de acordo com o consultor. E chineses estão com tarifas menores do que indianos, diz fundador de consultoria. Também temos que projeto capacita mulheres amazônicas em tecnologia e as conecta ao mercado de trabalho. 64% das beneficiárias estão empregadas e 45% ganham entre 5 mil e 10 mil reais. E sobre smartphone, que diz que o Realme lançará um celular C75 5G no Brasil, produzido lá em Manaus. Porém, a marca não divulga o preço. E o modelo é o primeiro fabricado no país com conectividade de nova geração. E no Guia Folha da Manhã desta sexta-feira, com popularização da corrida em São Paulo, veja como e onde começar. E essa modalidade é impulsionada pelas redes e ganha grupos para quem não quer correr sozinho. Também temos um destaque que acrobatas idosos e artistas LGBT+, protagonizam o Festival de Circo do Sesc, lá em São Paulo. E sobre shows, Titãs, Belo e os Paralamas do Sucesso fazem shows em São Paulo neste fim de semana. E no cotidiano temos um destaque aqui para São Paulo. Estou perdendo os sentidos, sangrando, afirmou um policial militar após ser baleado em Paraisópolis. E essa gravação de câmera corporal mostra que, mesmo baleado, cabo pede ajuda pelo rádio. E sobre a tragédia no Rio Doce, BHP e Vale oferecem 7,5 bilhões de reais para encerrar a ação no Reino Unido sobre o caso de Mariana. Mineradoras são julgadas na Suprema Corte Britânica devido ao desastre de 2015. E no painel, Prefeitura de São Paulo quer criar versão municipal de órgão de defesa do consumidor. O prefeito Ricardo Nunes pede que vereadores priorizem projeto nos moldes do PROCON. E sobre um acidente aéreo, investigação da Voepaz compara 15 mil voos e refaz trajeto do avião que caiu. A queda da aeronave, que matou 62 pessoas, completa um ano neste sábado, dia 9 de agosto. E nos destaques internacionais desta sexta, a primeira é para a Alemanha. Aqui diz que a Justiça retira candidatura para a Suprema Corte e gera crise política na Alemanha. E o próximo assunto é para os imigrantes. Aqui diz que os imigrantes na Europa e América do Norte ganham 30% menos do que os nativos, aponta estudos. E esse documento indica que políticas públicas podem reduzir essa disparidade salarial. E na editoria de Meio Ambiente, um estudo revela a importância da caatinga para o sequestro do carbono. Em anos de maior precipitação, o bioma responde por quase metade da remoção de CO2, que é o carbono, do Brasil. Na saúde, saiba como a presença de microplástico no corpo humano pode afetar a nossa saúde. Esses fragmentos já foram detectados em órgãos como o cérebro, pulmões e até nos testículos. E sobre diabetes, Fiocruz assina parceria com EMS
para fabricar caneta para diabetes e obesidade. E o acordo prevê a produção no laboratório público da liraglutida e semaglutida. E os destaques desta manhã do Caderno de Cultura do Folha de São Paulo, a primeira sobre artes cênicas, a que fala que o Djavan se torna centro de peça musical em São Paulo, conduzida pela força da canção chamada Luz. E nas artes plásticas, Tiago Mestre reflete sobre deslocamento e memória com obras de cerâmica. O Fogo Fumo apresenta referências visuais da olaria tradicional do sul, lá de Portugal. E no multitela, Anthony Hopkins e série de Ryan Reynolds, O que Ver na TV e no streaming nesta sexta. E aqui também fala que a arquitetura de Carlos Lemos, parceiro pouco conhecido de Niemeyer, é de incrível descrição. Já na capa do jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui o guia semanal e o primeiro destaque é para os jogos eletrônicos. Casas de diversão colocam jogadores em missões que exigem atenção, raciocínio e ação em equipe. E sobre o paladar, restaurantes para um Dia dos Pais especial. E no cinema, A Melhor Mãe do Mundo retrata a difícil busca por paz. Já no caderno Divirta-se, os destaques de teatro, música, cinema e exposições. E a manchete desta sexta é para o Congresso. Fim de motim teve acordo para limitar prisão de parlamentares. A PEC da blindagem se junta a outras pautas defendidas pela oposição. PEC da blindagem, proposta de emenda à Constituição que impõe barreiras à possibilidade de prisão em flagrante e aplicação de medidas cautelares a parlamentares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrou num acordo para pôr fim ao motim de deputados oposicionistas que paralisou por mais de 30 horas as votações na Câmara. Na terça-feira, um dia após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, oposicionistas ocuparam a mesa diretora e travaram as atividades da casa. A PEC pode ser pautada na próxima semana e se junta a outras duas propostas, a da anistia a implicados no 8 de janeiro e a que altera o foro privilegiado. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou haver um acordo. E, inclusive, uma nota da capa, que está na capa do Estadão, desta sexta, fala sobre o golpismo explícito. A punição dos que sequestraram o Congresso a título de livrar a cara de Jair Bolsonaro tem de ser exemplar. E o próximo destaque é na política, sobre o Alcolumbre e a líderes. Não pauta o impeachment de ministros do Supremo. Segundo a coluna do Estadão, o presidente do Senado descartou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Já um destaque internacional é para o Oriente Médio. O Netanyahu diz que vai ocupar Gaza para entregá-la a uma força árabe. O primeiro-ministro israelense disse ter acordo com os Estados Unidos para estabelecer um controle civil do território que não seja israelense ou palestino. E às vésperas da COP, o desmate cresce na Amazônia e cai no Cerrado e no Pantanal. O desmatamento na Amazônia cresceu 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025. Incêndios florestais são apontados como a principal causa. E sobre a guerra comercial, aqui diz que o medo de sanções leva importadores de diesel russo a buscar alternativa. Empresas brasileiras reativaram contratos com fornecedores dos Estados Unidos e têm planos de contingência. Rússia responde por 66% do diesel importado. E sobre o acidente da Voepaz, queda de avião faz um ano. Parte das indenizações está paga. E sobre marcas nas cabines, na área de esportes. FIFA pressiona a CBF a proibir publicidade de bets no VAR. E por último, na editoria de Economia e Negócios, tem um assunto sobre estatal.
Petrobras reverte prejuízo e lucra 26,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Já no jornal O Globo desta sexta, o destaque é para o bloqueio do Congresso. Acordo por fim do motim une Centrão e bolsonaristas na blindagem de parlamentares. Líderes partidários articulam votar fim do foro especial e proteção contra investigações. Costurado por líderes de siglas do Centrão e pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, o acordo que encerrou o motim bolsonarista no Congresso une os dois grupos na articulação por duas medidas que blindam políticos. O fim do foro especial, retirando os parlamentares da alçada do Supremo, e uma PEC que passa a exigir aval do Legislativo para que um congressista seja investigado. E o presidente Hugo Mota negou ter condicionado o fim do motim à votação de alguma pauta, mas que não se oporá a qualquer projeto que tenha maioria no Colégio de Líderes. E no Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse que o impeachment de ministros do STF não vai adiante. E para juristas, fim do foro não beneficiaria Bolsonaro na trama golpista. E Moraes levará recurso de Bolsonaro contra a prisão na primeira turma. Defesa do ex-presidente recorreu da decisão que o deixou em prisão domiciliar. Auxiliares do ministro ressaltam que ele sempre leva ao colegiado atos monocráticos e não agirá de forma diferente nesse caso. E em Brasília, com aval da Justiça, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz visita ao ex-presidente. E sobre a economia, que diz que Lula tem longa conversa com o premier indiano para traçar reação à taxação. Com seus países como alvos da maior tarifa imposta por Trump, o brasileiro conversou por 1 hora com o indiano, em busca de ampliar comércio bilateral. E que diz também que o governo usará até 30 bilhões de reais do Fundo de Exportação no socorro a setores afetados. O Fundo de Garantia à Exportação é fonte de recursos do BNDES. Em Brasília, Geraldo Alckmin se reuniu com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o Jornal Globo, nesta sexta, nos traz aqui 2 entrevistas em destaque. A primeira é com Gilberto Kassab. Tarcísio precisou corrigir comunicação no tarifaço. O presidente do PSD lista, em entrevista, condições para aliado disputar o Planalto, que seriam apoio de Bolsonaro, de partidos de centro e da direita e estar bem nas pesquisas. Também temos uma entrevista com a médica Roberta Sareta. Preta Gil sempre foi muito feliz. O quarto dela era uma festa. E a médica que cuidou da cantora relata detalhes da rotina de tratamento e diz que a mutação genética fez o câncer evoluir mais rápido. Temos também um texto aqui da Vera Magalhães. O governo patina na resposta aos atingidos pelo tarifaço. E no destaque internacional, plano de Netanyahu de tomar 100% de Gaza tem oposição do exército e protestos de familiares de reféns em Israel. O premier volta a falar em ocupação total do enclave, já largamente destruído e sob crise humanitária de fome. Reunião do governo avançou pela madrugada, resultado da contestação das Forças Armadas e de parentes de reféns que vêem em risco nesta ação. E também sobre nova ofensiva, censo mutilado nos Estados Unidos. Para mudar distritos eleitorais a favor dos republicanos, Trump quer tirar imigrantes irregulares do recenseamento. E no Rio de Janeiro, influencers lucravam com prejuízo de seguidores em jogo. 13 influencers foram alvo de operação por promover jogos online em que consta cláusula da desgraça alheia. E sobre balanço do segundo trimestre,
Petrobras reverte prejuízo e tem lucro de 26,6 bilhões de reais. E sobre esportes, Copa do Brasil. Vasco dá freio na crise. Com gols de Ryan, Coutinho e Tietê, time bate CSA e avança. Drones que levam drogas e celulares a presídios desafiam as autoridades. Desde 2020, há quase 2 ocorrências por dia de delivery feito por drones em penitenciárias. E o levantamento abrange 17 estados. E por último, temos aqui uma entrevista em destaque com Tony Ramos. Desde quando ser afamado te qualifica acima dos outros? O ator valoriza não se colocar no pedestal. Lembra quando era um programão, ia ao cinema e conta do susto ao passar por neurocirurgias. Veio a noção de finitude. E ele diz também ainda que a vida sem humor é um porre de bebida ruim. E revela rir de si mesmo nas brincadeiras com o fato de ser peludo. O politicamente correto como cartilha me chateia. Agora no Correio Brasiliense, na manhã desta sexta-feira, dia 8 de agosto, temos um destaque para a política nacional. Alcolumbre trava ação bolsonarista contra Moraes. Depois de 3 dias de tensão no Congresso, com ações de parlamentares aliados do ex-presidente Bolsonaro para obstrução de sessões e votações, o Legislativo tenta retomar a normalidade. Mas um grupo de senadores protocolou ontem um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, com 41 assinaturas. Moraes decretou a prisão do ex-chefe do Executivo. E é um momento histórico, comemorou o senador Flávio Bolsonaro. E a iniciativa, no entanto, não deve prosperar. De acordo com fontes ouvidas pelo Correio Brasiliense, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, deixou claro que a decisão de pautar a destituição de um magistrado do Supremo não será com base em nenhuma ação como essa. Abre aspas. Pode ser 20, 40, 80 assinaturas, fecha aspas, disse ele a líderes partidários. Ao retomar a análise de projetos na quinta-feira, ontem, Alcolumbre mandou recado às lideranças do chamado motim dos últimos dias. Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado. E sobre isso, os governadores de partidos de centro e de direita, entre eles Ibanez Rocha, discutiram a crise institucional e o tarifaço. E houve críticas à falta de protagonismo do presidente Lula na negociação com os Estados Unidos. E após essa reunião, Tarcísio de Freitas visitou o ex-presidente Bolsonaro. E aqui também diz que a embaixada monitora aliados. Representação dos Estados Unidos no Brasil diz, em nota, que acompanha possíveis facilitações a Alexandre de Moraes no judiciário brasileiro e em outras esferas de poder. E o ministro é sancionado pela Lei Magnitsky. Também temos aqui a ofensiva para punir o motim. Governistas pedem à Câmara para punir os deputados bolsonaristas que impediram os trabalhos. Eles querem a suspensão de mandatos e alegam que houve cerceamento político. E no caderno de cidades, temos nosso próximo destaque sobre o socorro pelo ar. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal intensifica o uso de aeronaves especializadas no combate às chamas, no enfrentamento de incêndios florestais e em áreas de difícil acesso. E Brasil e Índia contra o tarifaço. O presidente Lula conversou com o primeiro-ministro indiano, o Narendra, por telefone ontem, quando discutiram alternativas à sobretaxa cobrada pelo presidente americano Donald Trump. E os líderes concordaram que é preciso fazer frente ao cenário atual e aumento das relações dos países em diversas áreas.
Também temos um próximo destaque sobre a covardia em prédio lá do Guará. Filmado na semana passada agredindo a socos a companheira dentro de um elevador no Guará, um homem de 55 anos está preso. Durante cumprimento de ordem judicial por violência doméstica, a Polícia Civil encontrou no apartamento do suspeito 2 armas de fogo irregulares. No caderno de saúde, temos um destaque para alergia, e aqui diz que o intestino é a chave. Um estudo mostra que a capacidade da mucosa intestinal de bloquear a passagem de alérgenos define a alergia alimentar. E um destaque sobre Gaza, ocupação total. O premier de Israel quer controle absoluto do território até derrotar o Hamas e transferir a governança para árabes. E na editoria de esportes, aqui diz que o Vasco elimina o CSA. O gigante da colina resolve jogo no primeiro tempo contra Alagoanos, lá em São Januário, e vence por 3-1. Avança às quartas de final da Copa do Brasil e ganha 4,7 milhões de reais pela passagem de fase em meio à grave crise financeira. Também temos o próximo assunto. A insônia mata pelo coração. Os transtornos do sono levam a doenças cardiovasculares, como hipertensão e arritmias, que podem ser fatais, de acordo com o neurologista Nonato Rodrigues, e basta uma noite ruim para que a saúde fique comprometida. Já no caderno Divirta-se Mais, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para celebrar os papais. Confira restaurantes que preparam menus especiais para a celebração do Dia dos Pais, do churrasco à tradicional comida mineira. Também temos aqui que a banda Ira faz show único amanhã no Centro Ulisses, em comemoração aos 20 anos do álbum acústico MTV. No palco, sucessos da banda como Flores em Você e Envelheço na Cidade. E também sobre as cores das ruas, o Festival Vulica chega a Brasília com a proposta de transformar o centro da unidade num grande painel de arte urbana. Artistas brasileiros e diversos países se juntam a brasilienses para colorir a capital. E por último, Vera, um espetáculo com a comédia romântica O Casal Mais Sexy da América. Vera Fischer, que hoje tem 73 anos atualmente, interpreta uma atriz que insurge contra o etarismo. E ela disse ao Correio que a montagem traz esperança e ainda dá para ser feliz, para amar. Na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã desta sexta-feira, temos aqui 2 destaques. O primeiro é para o caderno Comes e Bebes. Mesclando tradição e frescor, restaurantes apostam na culinária grega. Já na área de esportes, destaque do Fortaleza, Matheus Pereira detalha rápida adaptação ao PC. E a manchete de hoje é para o caderno de cidades, que vai falar sobre a Operação Nordeste Integrado. 16 suspeitos de integrar grupos criminosos são capturados no Ceará. A ação começou na madrugada de ontem, dia 7, e segue até a noite desta sexta, dia 8. Iniciativa visa combater o tráfico interestadual de drogas, o crime organizado e os crimes violentos, letais e internacionais. Mais abaixo, para o Congresso Nacional, oposição desocupa plenários, mas segue em negociação para emplacar anistia. E sobre animais abandonados, que também é um destaque na capa, além do risco de ataques dos animais, preocupação de moradores inclui o aumento da população de cães e gatos e a disseminação de doenças. Sobre a economia, Eumano sanciona planos de socorro contra tarifaço e articula oferta de produtos locais. E uma reportagem destaque, datas em fachadas de imóveis remontam ao passado aqui de Fortaleza. Na economia, isenção do imposto de renda para até 2 salários mínimos é aprovada no Senado. Agora, na capa do Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para a longevidade. Alexandre Kalash está prestes a comemorar 80 anos de vida e 50 dedicados à gerontologia.
no cinema No Céu da Pátria nesse instante. Acompanhe o processo eleitoral que culminou nos ataques do 8 de janeiro. E sobre vinhos, aqui fala que o Roberto Medina quer transformar Areal, na região serrana do Rio, em destino de enoturismo com vinícola boutique. Já a manchete é para o comércio. O governo calcula o impacto do tarifaço por empresa para calibrar medidas. Com essa iniciativa, a ideia é delimitar a extensão do pacote. Alckmin acena aos Estados Unidos com diálogos sobre temas como Big Techs, minerais críticos e data centers. E no detalhamento final do plano de ajuda às empresas prejudicadas pelo tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros, a equipe econômica analisa a situação de cada companhia exportadora para delimitar ao máximo a extensão das medidas desenhadas para reduzir os efeitos dessa taxação. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, as ações deverão ser apresentadas até terça-feira, dia 12 de agosto. E as medidas ainda estavam sendo definidas e calculadas na tarde de ontem. Trabalhava-se, inclusive, na determinação do impacto fiscal. Não havia definição, por exemplo, quanto ao volume de crédito a ser ofertado ou se o programa chamado Reintegra, que concede crédito tributário a exportadores, será expandido para atender as empresas afetadas. E a definição é demorada porque o governo avalia a situação de cada exportadora para definir qual medida de apoio adotar. E hoje, o Reintegra é de 0,1% para empresas médias e grandes e de 3% para micro e pequenas. E o pleito da indústria é fixa para 3% para todos. E o tema foi levantado ontem em reunião de Alckmin com o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a ABI Calçados, Haroldo Ferreira, que classificou o Reintegra como muito importante para empresas que exportam para os Estados Unidos. E no texto fala que outra iniciativa que pode fazer parte do pacote é a flexibilização das operações de drawback, com mais prazo para empresas beneficiadas efetuarem suas exportações. O drawback suspende a cobrança de tributos sobre itens importados usados em produtos vendidos ao exterior. E o governo atua em duas frentes, disse Geraldo Alckmin. O plano de contingência, o esforço pela negociação para excluir o maior número de itens do tarifaço, que hoje 694 dos cerca de 4 mil produtos vendidos aos Estados Unidos estão livres da alíquota adicional de 40%, pagando 10%. E os outros estão sujeitos a uma taxa total de 50%. E Geraldo Alckmin também se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é o Gabriel Escobar. E nesse encontro acenou com diálogo para temas não tarifários, como a regulação das Big Techs, o acesso a minerais críticos e a política de data centers. E ainda falando sobre estes assuntos de economia, tarifas de Trump aprofundam a guerra comercial. As tarifas de importação globais impostas pelos Estados Unidos, que entraram em vigor ontem, subiram para o nível mais alto em um século, enquanto Donald Trump inaugura uma nova era de rivalidade no comércio. Elas aumentaram até mesmo para economias que fecharam novos acordos comerciais com os Estados Unidos, como é o caso da União Europeia e também do Japão. E a China está em uma situação diferente. A trégua com Washington só terminará em 12 de agosto. E o México acertou uma pausa de 90 dias para novos impostos. Mas as tarifas elevadas sobre produtos do Canadá já estão valendo. E Trump diz ainda que anunciará em breve taxas sobre produtos farmacêuticos, aparelhos eletrônicos de consumo e outros setores. E na política nacional, aqui diz que Mota nega acordo, mas Foro e Anistia podem ir à votação.
Os trabalhos no Congresso Nacional foram retomados ontem, após 2 dias de bloqueio promovido por parlamentares bolsonaristas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que tenha negociado a desocupação do plenário na quarta-feira à noite, em troca da inclusão dos projetos de anistia e do fim do foro privilegiado na pauta de votação. Recebeu, inclusive, um pedido de desculpas do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que é um dos comandantes da invasão, que também negou a existência de acordo. Ele disse o seguinte: o presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós e não se comprometeu com pauta nenhuma conosco. E a desocupação do plenário, no entanto, só foi viabilizada após acordo com líderes do Centrão. Isso foi intermediado pelo ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, para colocar em pauta o fim do foro privilegiado, que no caso retira processos contra parlamentares da alçada do Supremo Tribunal Federal. E a depender dos líderes, há até a possibilidade de inclusão de projeto para anistiar os envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. E o Mota disse o seguinte: o sentimento que o presidente deve respeitar em qualquer matéria é o sentimento da maioria. E ao contrário da Câmara, no Senado a desocupação aconteceu sem acordo com os amotinados. O presidente Davi Alcolumbre reafirmou aos líderes da casa que não aceitaria pressão para pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E o próximo destaque: é difícil negociar sob a mira de uma arma. O ex-economista, chefe do FMI e professor da Universidade de Chicago, o indiano Rajan, usa uma metáfora pouco acadêmica para descrever a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% aos produtos da Índia. De acordo com ele, o seu país poderia discutir barreiras e mesmo rever a questão do petróleo russo. Mas, segundo ele, é difícil negociar sob a mira de uma arma. E é isso que está acontecendo. E para Rajan, o BRICS é um grupo heterogêneo e não tem condição de formular uma reação organizada. E no próximo assunto, na economia nacional, aqui diz que o Conselho Monetário Nacional deve discutir novo modelo no crédito imobiliário. Em meio à escassez de recursos da poupança, um novo modelo para o financiamento imobiliário está sendo desenvolvido e as medidas prevêem o fim do direcionamento da poupança para o crédito habitacional, permitindo que os bancos usem esses recursos, que são mais baratos, desde que ofereçam linhas no segmento no mesmo montante. E atualmente, 65% dos recursos da poupança têm que ser direcionados para o crédito imobiliário. E a proposta deve ser discutida na próxima reunião do Conselho, que ocorre no fim do mês. E entre os instrumentos a serem utilizados pelas instituições para levantar recursos em substituição ao funding da poupança está a letra de crédito imobiliário. E uma preocupação dos bancos é que a LCI está entre os papéis que podem perder a isenção do imposto de renda. Também temos que a Petrobras lucra 26,6 bilhões de reais e reverte perda. A Petrobras registrou um lucro líquido de 26,6 bilhões no segundo trimestre e reverteu o prejuízo de 2,6 bilhões verificado um ano antes. E a companhia atribuiu o resultado ao aumento da produção de petróleo. E a estatal também anunciou a distribuição de 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas relativos a abril-junho. A receita líquida no trimestre foi de 119,1 bilhões, que é uma queda de 2,6% na comparação anual. E o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é a EBITDA, avançou 5,1% para 52,26 bilhões de reais. E por último, temos aqui na área da música, o tenor encarna o maestro.
O tenor brasileiro Jean William, que está em destaque na capa desta manhã, fará sua estreia no cinema interpretando o maior compositor de ópera do país em Bravo, Carlos Gomes do Brasil, que deve ser lançado em 2026. E abre aspas, para mim, interpretar Carlos Gomes é um reconhecimento e é necessário que o Brasil saiba que ele foi um homem preto. Fecha aspas, disse Jean William em entrevista ao Valor Econômico. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país e logo mais, às 10 horas, estarei de volta apresentando os destaques dos sites dos jornais no segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Daremos início aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui um assunto sobre demandas negociadas. Acordo por fim do motim une bolsonaristas e Centrão para blindar parlamentares do Judiciário. Lista em discussão inclui o fim do foro privilegiado, além de prisão apenas em casos de flagrante ou por crime inafiançável. E o acordo costurado entre líderes partidários para colocar fim ao motim da oposição no Congresso envolveu a negociação para votar uma pauta de blindagem dos parlamentares em relação ao Judiciário. A lista em discussão inclui o fim do foro privilegiado, que retira processos contra deputados e senadores do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de aval do Legislativo para que um congressista seja investigado, além de prisão apenas em casos de flagrante ou por crime inafiançável. E as propostas não são novas, chegaram a ser discutidas durante a gestão do deputado Arthur Lira na presidência da Câmara, mas nunca avançaram por falta de apoio. E agora, com a ofensiva da oposição contra as medidas judiciais impostas ao ex-presidente Bolsonaro, líderes do Centrão avaliam ter maioria para aprová-las. E a ideia é que essas pautas sejam discutidas em reunião na semana que vem, com a possibilidade de serem colocadas em votação na sequência. Parlamentares governistas, contudo, têm se manifestado de maneira contrária. E aqui diz que a costura que pôs fim ao bloqueio dos plenários da Câmara e do Senado, que durou cerca de 30 horas, foi intermediada por Lira. Em reunião no gabinete do ex-presidente da Câmara, onde o acordo foi selado, líderes do PP, PSD e União Brasil indicaram que podem apoiar a inclusão do projeto que prevê anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro na pauta de votações. E essa medida é uma das principais bandeiras da oposição na casa, que quer usar o texto para livrar Bolsonaro da ação penal
por tentativa de golpe do Estado e reabilitar seus direitos políticos. E em troca, além do apoio ao pacote de blindagem, participantes do encontro afirmaram que a oposição se comprometeu a não atrapalhar a tramitação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, um texto relatado pelo ex-presidente da Câmara. E ao tratar na quinta-feira sobre esse assunto, Hugo Mota demonstrou desconforto com as declarações de parlamentares que atribuíram o armistício da oposição à votação de propostas de interesse do grupo. E Hugo Mota disse o seguinte, pela manhã ao chegar no Congresso: a presidência da Câmara é inegociável. A negociação feita pela retomada não está vinculada a nenhuma parte. O presidente da Câmara não negocia prerrogativa com oposição, governo, ninguém. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto: a estratégia dos deputados para acabar com foro privilegiado e escapar de Moraes. E ainda o próximo assunto é também um texto de Bela Megali na editoria de Política, o julgamento que vai medir o isolamento ou não de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E também temos um destaque internacional lá no Oriente Médio. Gabinete de Segurança de Israel aprova tomada militar total de enclave palestino, começando pela cidade de Gaza. Plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não é apoiado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses. Também temos sobre expansão. Por que o exército de Israel é contra a tomada de controle de Gaza? Netanyahu disse que Israel pretende assumir o controle militar total da faixa de Gaza, mas não quer mantê-la ou governá-la. Também temos uma análise aqui do próprio jornal o Globo na área de política. Flávio Bolsonaro se beneficiou de regra que bolsonaristas agora defendem o fim. Caso das supostas rachadinhas do atual senador da LERJ teve inflexão ao esbarrar no acesso dele ao foro especial. Também temos aqui na área da política que a pressão de Trump para incluir Bolsonaro em negociação impede avanço do diálogo, avalia o governo Lula. Em nova tentativa, Haddad deve pedir aumento de exceções ao tarifaço à secretária do Tesouro nos Estados Unidos. E Gilberto Kassab, em entrevista ao jornal Globo, falou sobre esse jogo político. Segundo ele, Tarcísio de Freitas corrigiu comunicação para não parecer ligado ao tarifaço de Trump. E o newsletter semanal do jornalista Thiago Prado traz entrevista com o presidente do PSD e recomenda a série Pablo e Luizão. E sobre financiamento, que também é um destaque desta manhã no site, mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar volume de recursos para a casa própria. O governo discute conjunto de mudanças nas normas de financiamento da casa própria. E na defesa do consumidor, temos aqui a seguinte matéria em destaque: porque a Unimed terá reajuste maior que o dobro dos outros planos de saúde. Medida extraordinária era prevista em termos do compromisso. E o usuário vê prêmio à má gestão. Também temos aqui um próximo destaque, que é uma entrevista com a médica Roberta Sarita. Você dá conta de viajar? No caso, ela pergunta, você dá conta de viajar? E ela escutou, não dou conta. Médica que acompanhou a cantora Preta Gil até o fim fala ao jornal O Globo. E ainda sobre a cantora, Gilberto Gil homenageia Preta com publicação pelo aniversário da sua filha. Ele diz que é uma saudade sem fim. E Preta Gil faria 51 anos de idade hoje, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto. E a cantora morreu no dia 20 de julho. E famosas aderem à bioestimulação de colágeno. E saiba também quando voltar aos treinos após esse procedimento. E no esporte, Flamengo não dá sinais de interesse em estágio e Prefeitura não cogita devolução do terreno. E sobre a disputa com Castro, já na editoria de política, Bacelar apresenta na LERJ pacote com projetos para segurança antes do governador.
E ainda no Rio de Janeiro, a operação mira aplicativo do CV, que faz transporte de passageiros na Vila Kennedy. Mais de 300 mototaxistas foram coagidos a se cadastrar no sistema e lucros mensais poderiam chegar a R$1 milhão. E em São Paulo, câmera corporal. Tô baleado, manda apoio, roubaram a minha arma, diz um policial militar. Imagens mostram o momento em que o agente levou um tiro em Paraisópolis enquanto tentava render um criminoso. E a polícia procura os suspeitos, como a gente pode ver aqui nestas imagens, no momento em que ele solicita esse apoio pelo rádio. Agora, Bela Megali também escreve aqui o seguinte texto. Deputado diz por que resistiu em desocupar a cadeira de Hugo Mota na Câmara. E o parlamentar gaúcho só se levantou depois de conversar com outros colegas, enquanto Mota esperava em pé, para que ele se movimentasse. E o próprio Mota fez apelos diretos ao colega, este que está na foto, que é o deputado Marcel Van Hatten. E entre os parlamentares que falaram com Van Hatten para que deixasse o local estavam o doutor Luizinho, que é do Partido PP do Rio, e também o Marco Feliciano, que é do PL de São Paulo. Também temos aqui um texto de Lauro Jardim. Não tem como Hugo Mota não botar anistia para votar este mês. E Malu Gaspar também nos traz aqui um texto na editoria de política, os bastidores e os participantes da reunião que excluiu Mota e encerrou crise na Câmara. Também temos outro texto. Reunião secreta de senadores sela acordo com Moraes para tirar tornozeleira do Duval. Encontro na casa do ex-presidente da Câmara contou com a presença de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E Marcos Duval é alvo de operação da PF para colocar tornozeleira eletrônica após o retorno dos Estados Unidos. Agora na Zona Sul, no Rio de Janeiro, novo mercado São José prestes a reabrir. Quem passa pelo local ouve da equipe que reabertura será no mês de setembro. Já nas redes, página do tradicional Centro Comercial de Laranjeiras diz que a inauguração será mais cedo do que se imagina. E ainda um próximo assunto, desaparecido desde 2023, bilionário chinês reaparece em meio à suspeita de sequestro. E por que mulheres da geração Z estão se relacionando com homens mais velhos? Um levantamento mostra que segurança emocional e estabilidade financeira estão entre as prioridades das jovens brasileiras. E aí um próximo assunto na seção de mais notícias. Drones são usados para delivery de drogas e celulares e desafiam os estados. Levantamento feito pelo jornal Globo aponta que desde 2020 aconteceram por dia no país quase 2 ocorrências entre interceptações e avistamentos. E no Rio de Janeiro, de acordo com a ação da Polícia Civil, entre Porsche e BMWs, 12 carros de luxo são apreendidos em operação contra influenciadores que promoviam jogos online ilegais no Rio e também em outros estados. Aparelhos eletrônicos, joias em ouro e até relógio Rolex foram recolhidos pela Polícia Civil. E quem são alguns dos influenciadores? Temos a Bia Miranda, Paula Taide e Gato Preto, que são os influenciadores alvos da Operação Desfortuna. E Anselmo Góes também escreve o seguinte texto. Na Península da Barra, casal é notificado por uso do nome do condomínio em rede social. Desde fevereiro deste ano, eles foram obrigados a excluir algumas publicações do Instagram. Também temos que sobre as contas de luz. O Rio de Janeiro quer usar taxa de iluminação pública para financiar projeto de segurança de vídeo monitoramento da cidade. Proposta consta de projeto de lei que atualiza regras para uso de arrecadação da COSIP, cobradas nas contas de luz. E também no Rio de Janeiro, uma operação mira aplicativo do CV que faz transporte de passageiros na Vila Kennedy, como vimos anteriormente.
E no Rio Show, para a gastronomia, temos um destaque para o Dia dos Pais. Menus especiais, eventos de comida e música, cortesias e mais para celebrar a data. E Pretinho da Serrinha e Moisés Marques, festival de dança, filmes, programas gratuitos para o fim de semana. Agora na área de cultura e entretenimento, um destaque para a Trincheira Tropical. Rui Castro mostra Rio de Janeiro entre espiões e torpedos alemães na Segunda Guerra. Novo projeto de jornalista e escritor mostra impacto do conflito mundial na cidade maravilhosa. Também temos aqui sobre um assunto, quem é o ex-marido de Maitê Piragibe que ameaçou processá-la após expor as traições. E no caderno de saúde, um destaque para a gripe aviária. Candidata à vacina do Instituto Butantan é capaz de induzir resposta imune, de acordo com o estudo. Análise em animais mostraram que outras candidatas avaliadas também tiveram resposta positiva, mas apenas uma seguiu no desenvolvimento. E sobre a verdade da balança. Saiba qual é o melhor horário do dia para se pesar de acordo com especialistas. E manter-se nesse horário consistentemente também pode ajudar no objetivo do condicionamento físico. E o que é hiperidrose? Entenda o distúrbio do suor excessivo em axilas, mãos e pés e também como tratar. E sobre calistenia, o treino detalhado que fez Pedro Pascal mudar o corpo para interpretar Gladiador II. E sobre esportes, tricolor, sem Nino, mas com a Costa como primeiro reforço pós-Arias, Fluminense busca zagueiro. Também temos aqui uma análise na área de futebol. Boa vitória sobre o CSA anima o Vasco, mas é vírgula em crise que precisa de ponto final. E sobre também uma crise na SAF, sócios rompidos com Textor alegam que é o Botafogo quem deve Lion após modelo de caixa único. E no Flamengo, dados mostram que jovens tendem a perder mais pênaltis que jogadores mais experientes. Erro de Wallace Ian gera críticas a Felipe Luiz. Porém, atacante de 20 anos ganha apoio de companheiros e de ídolo do clube. E em negócios, Petrobras vai voltar a investir na distribuição de botijão de gás. E na economia, contra a tarifaço de Trump, o governo deve repetir o uso de fundos para garantir empréstimos, como aconteceu na Covid. E veja também como deve ser o apoio do governo às exportadoras atingidas e por que ainda não foi anunciado. Agora, nos destaques internacionais do site do Globo desta sexta, Itamaraty chama encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre ameaças a Moraes. Gabriel Escobar também se reuniu ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Aqui também temos o assunto que a Alemanha suspende envio de armas para Israel que possam ser usados em Gaza após o governo israelense aprovar nova ofensiva. A decisão do chanceler Friedrich Merz reage ao plano israelense de assumir controle da cidade de Gaza. E o anúncio de Tel Aviv também gerou repercussão internacional. E uma análise de DNA conheça vítimas do 11 de setembro identificadas quase 24 anos após o atentado. Avanços na análise de DNA permitiram a identificação de 2 mulheres e um homem entre os mortos nos atentados às Torres Gêmeas, que deixaram 2.753 vítimas em Nova York. E em variedades, Dia Internacional do Gato. Veja quantas horas os felinos precisam dormir por dia e também o motivo. E no próximo destaque, cacatuas são capazes de fazer 30 movimentos de dança. E no clima extremo, aqui diz que a chuva retorna ao litoral de São Paulo e Rio e ventos fortes e ressaca atingem o sul. Também temos sobre saideira, Meimei em Botafogo, Momo Gelato em São Conrado e Festival de Vinhos. E veja também as novidades.
Já no site de notícias do Correio Brasiliense desta sexta, temos aqui um destaque para a política. Aqui diz que Alcolumbre freia a ofensiva bolsonarista pelo impeachment de Moraes. O presidente do Congresso descarta a possibilidade de pautar processo para destituir o ministro, uma das bandeiras de parlamentares bolsonaristas. Aqui diz que depois de dias intensos de negociação e pressão a senadores, a oposição ao governo Lula conseguiu ontem, quinta-feira, bater o número mínimo de 41 assinaturas para apresentar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E a última adesão foi do senador Laércio Oliveira, confirmada pela manhã. E logo em seguida, os parlamentares protocolaram o pedido e comemoraram o feito como se fosse uma vitória. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, falou em momento histórico. E Polícia Federal descarta bomba em voo que pousou em Brasília e investiga a origem dessa ameaça. Uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas. E mais um destaque para a política sobre a Câmara dos Deputados. Sóstenes pede perdão a Mota. Precisamos de reconciliação. O deputado disse que não foi correto no privado com Mota e disse que ele não foi chantageado pela oposição. E mais uma vez, sobre um caso de violência doméstica, um homem espanca a mulher com socos e cotoveladas em elevador no Guará, lá no Distrito Federal. E Celina disse o seguinte sobre o empresário que espancou a mulher: homem sem coragem usa violência como escudo. E no Palácio da Alvorada, Lula chora ao falar da morte e da fome das crianças em Gaza. E na criminalidade, com desafios cotidianos, vizinhança ajuda a combater a violência no Distrito Federal. E um destaque internacional para o Oriente Médio: Israel quer controle total de Gaza, mas descarta assumir o governo. E nos Estados Unidos, uma Miss diz ter sido ameaçada com pornografia de vingança por republicano. E deputado denunciado é Corey Mills, que tornou-se conhecido no Brasil recentemente por cobrar sanções para o ministro Alexandre de Moraes e denunciar a censura generalizada. Eleita como Miss Estados Unidos em 2024, Lindsay Langston, de 25 anos de idade, afirma ter sido ameaçado pelo deputado Corey Mills, de 45 anos. E as intimidações têm como ponto central a divulgação de fotos e vídeos íntimos compartilhados por ela durante já encerrado relacionamento amoroso mantido entre ambos. E o ato é conhecido nos Estados Unidos como revenge porn, ou seja, pornografia de vingança em português. E Corey Mills, esse deputado, tornou-se conhecido aqui no Brasil recentemente. No mês de maio, ele cobrou sanções para o ministro Alexandre de Moraes do STF e disse que o Brasil vive uma censura generalizada. Segundo informações do portal CBS News, o relacionamento entre o deputado e a Miss começou em 2021 e terminou em fevereiro deste ano. E as ameaças tiveram início quando o deputado começou a suspeitar que a ex estava seguindo em frente após o término. Também temos o nosso próximo assunto, que é para o meio ambiente: reforço dos ares. Aqui diz que o Corpo de Bombeiros do Militar do Distrito Federal usa aeronaves no combate a incêndios florestais. Tecnologia de ponta, aeronaves especializadas e pilotos experientes do Corpo de Bombeiros são aliados do combate a incêndios florestais em áreas complexas no Distrito Federal e também em outros estados. E aqui temos um destaque para o Faustão. Aqui diz que o apresentador passa por transplante de fígado após ser internado. E sobre arte, Festival Vulica transforma Brasília em painel de arte urbana. E mais uma vez, a Vera Fischer, uma musa viva, vibrante e de verdade. E na guerra comercial sobre o tarifaço,
plano de socorro mira pequenos produtores. Em uma entrevista em destaque na área da saúde, a insônia mata pelo coração, alerta o especialista. E conheça o anjo da guarda que ajudou na absolvição de Lucas Paquetá. Nick de Marco se diz fotógrafo, artista e chefe, mas coleciona vitórias na justiça na profissão de advogado e ostenta elogios em defesa de astros como CR7, Massa e outros jogadores. E sobre contas públicas, o Senado aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.036. Também temos no caderno de cidade sobre previsão do tempo, que diz que a previsão no Distrito Federal é de calor e ar seco hoje e no fim de semana. E no trânsito, o trânsito na Asa Norte, no Recanto das Emas, será interditado nesta sexta, dia 8. Aqui diz também que a Agência do Trabalhador do Distrito Federal estão com 677 vagas disponíveis. E mutirão em Ceilândia remove 26 toneladas de entulho das ruas. E foragida por seduzir, dopar e roubar homens em bares do Distrito Federal, é capturada. E sobre o saidão do Dia dos Pais, mais de 1,7 mil reeducandos deixam presídios no Distrito Federal. O benefício começou ontem, quinta-feira, dia 7, e vai até domingo, dia 10 de agosto. Quem não retornar ao presídio será considerado um foragido. E sobre a Operação Distrito Federal Legal, aqui diz que essa operação derruba cerca de loteamento ilegal no Recanto das Emas. E sobre regularização fundiária, Condomínio Ouro Vermelho tem licença de instalação assinada por Ibanez Rocha. E sobre um caso de justiça, uma dupla que executou o ex-patrão após demissão é condenada a 20 anos. Eliel do Nascimento de Souza era proprietário de uma loja de motos em Sobradinho 2 e foi morto a tiros depois de demitir os autores. E facção ordenou a execução de homem que matou a mulher e a sogra. Alex Brito Alves da Cruz, que tinha 37 anos, matou a mulher e a sogra em Lusiânia, em Goiás. O corpo dele foi encontrado com marcas de tiro dentro de uma casa, no Recanto das Emas. E na política, Moraes autoriza médicos na prisão domiciliar de Bolsonaro. No entanto, o ministro rejeitou o pedido dos advogados de defesa ao negar a presença de 5 agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidente. Aqui também temos que o presidente do STM defende prisão comum para militares acusados de violência doméstica. Desde 2017, a Justiça Militar passou a considerar como crime militar não apenas os tipificados no Código Penal Militar, mas também aqueles da Justiça Penal Comum. E a ministra diz mudança é retrocesso nos direitos das mulheres. E sobre as relações diplomáticas, advertência da Embaixada dos Estados Unidos a Moraes e seus aliados. A tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta semana, quando a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília publicou em português uma advertência direta contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus aliados. E ainda sobre esse tarifaço de Donald Trump, que diz que os governadores de direita criticam Lula por tarifaço e pedem mais protagonismo. Em encontro na casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, governadores defendem harmonia institucional e criticam demora na apresentação de medidas. E OAB divulga nota de repúdio contra ocupação no Congresso. E a entidade, que representa mais de 1,4 milhão de advogados, evita se posicionar politicamente, mas diz que não pode se calar diante de crise institucional.
Também temos aqui na economia sobre a Previdência, INSS. Câmara aprova pagamento extra a servidores para diminuir a fila. Também temos que o PEC dos precatórios volta ao radar com fim do recesso do Congresso e nas contas públicas. Pacote contra a tarifa dos Estados Unidos reacende alerta sobre risco fiscal. E no mercado, o dólar recua pela quinta vez consecutiva e encerra o dia cotado a R$ 5,42. E no Paraná, uma aluna invade a autoescola com um carro ao tentar fazer baliza. E esse episódio aconteceu na cidade de Mamborê, lá no Paraná, quando a aluna tentava fazer uma baliza. Ela passou ilesa, mas o instrutor sofreu escoriações. E no próximo destaque, ainda no site, aqui diz, tem um destaque para a violência policial. Um morador de rua chorou e colocou as mãos na cabeça antes de ser executado por policiais militares em São Paulo. A versão dos policiais de que ele teria tentado pegar a arma de um deles foi desmentida pelas imagens da câmera corporal de um dos policiais. E o Jefferson de Souza, este que está no vídeo, foi atingido por 3 tiros de fuzil disparados a queima-roupa na noite de 13 de junho deste ano. E o próximo assunto é para uma tragédia. Casal namora na beira de penhasco, o carro despenca e ambos morrem. E no próximo assunto é sobre as redes sociais. Quando e por que o Instagram desativa a conta de alguém? E o que fazer nesses casos? De acordo com a Meta, se um usuário acredita que sua conta foi desativada por engano, ele pode pedir uma revisão de decisão. E sobre segurança digital, o governo passa a notificar cidadãos contra possíveis fraudes em certificados digitais. A expectativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é que o envio de notificações automáticas a usuários do gov.br beneficie mais de 169 milhões de pessoas cadastradas no sistema federal. E ainda no Correio Brasiliense, nos destaques internacionais, quanta água o ChatGPT bebe para responder a sua pergunta, aqui já na área de tecnologia. Data centers se multiplicam no Brasil e cientistas tentam estimar esse impacto. Demanda por energia de data centers espalhados pelo país hoje corresponde ao de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Com o aumento da conectividade e do uso da inteligência artificial, em 2038, o consumo de eletricidade pode equivaler ao de 43 milhões de pessoas, quase 4 vezes o da cidade de São Paulo. E aqui diz na próxima matéria em destaque que os Estados Unidos oferecem recompensa de 5 milhões de dólares por pistas que levem à prisão de Nicolás Maduro. Uma recompensa por informações que levem à captura de Maduro, acusado pelos Estados Unidos de tráfico de drogas, foi dobrada. E sobre os Estados Unidos, Trump indica Stephen Miller ao cargo de diretor do Fed. E para a crise, líder da direita de Portugal quer proibir a entrada de murais no país. E no caderno de Ciência e Saúde, temos um destaque para a exploração espacial. Aqui diz que a sonda da NASA faz registros nítidos da exploração humana em Marte. E na Ásia, ruínas submersas na Turquia recontam a história da Arca de Noé. E sobre qualidade de vida, lítio pode ser solução para tratamento de Alzheimer. E também, próximo assunto, quando o intestino responde e reage. E antes de darmos continuidade, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Já no site de notícias do Folha de São Paulo, Itamaraty convoca chefe da Embaixada dos Estados Unidos após novas ameaças de punição a ministros do Supremo. O governo brasileiro manifestou indignação a diplomata americano após publicação sobre novas sanções a ministros. Também temos o próxima notícia. Vereadora do PSOL pede título de persona non grata para Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Kate Lima diz que filho de ex-presidente atenta contra a democracia e instituições brasileiras. Ministro diz que abusos na COP30 são localizados e vê exagero em reclamações por hospedagem. Celso Sabino, do Turismo, afirma que taxas extorsivas não são a regra geral, apesar de protestos de delegações. E no Folha Jus, o Tribunal Superior do Trabalho constrói uma sala VIP em aeroporto por 1,5 milhão e prevê regalias. E os ministros terão direito a espaço exclusivo e transporte privativo para evitar pessoas inconvenientes. E no Congresso Nacional, Mota parou em barreira com bebê e suspeita de arma nos 6 minutos que abalaram sua gestão na Câmara. Ao tentar recuperar cadeira de presidente, ele se deparou com aglomeração de 70 pessoas e ameaçou recuar. E ainda para o Congresso, o motim bolsonarista impulsiona projeto para mudar foro e expõe Mota, mas a anistia fica sem acordo. Proposta da oposição com mais chances de prosperar é a mudança no foro privilegiado. E sobre o julgamento do ex-presidente, que fala que sanções de Trump, como as contra Moraes, assombram há meses Tribunal Penal Internacional. Corte em Haia, não reconhecida pelos Estados Unidos, tem 4 juízas e promotor sob coerção americana de efeitos semelhantes à enfrentada pelo ministro do Supremo. E para o governo, Lula diz a Kassab que Centrão e oposição podem pagar preço ao atuar contra o próprio país. O presidente almoça com o presidente do PSD, enquanto Tarcísio visitava Bolsonaro. E no Senado, Alcolumbre impõe derrota a bolsonaristas ao negar impeachment de Moraes e encerrar o motim que estava acontecendo no Senado. E o grupo tenta usar assinaturas em apoio ao impedimento do ministro para pressionar o presidente da Casa. Também temos neste destaque que o Conselho do MP elabora estudo para proibir facções de fazerem contratos públicos. O grupo de trabalho reúne especialistas em direito de Estado, direito administrativo e direito penal. E no próximo assunto, governistas pedem suspensão de 5 bolsonaristas por obstrução na Câmara. E os alvos são os seguintes: Júlia Zanata, Paulo Bilinski, Marcos Pollon, Zé Trovão e Marcel Van Hatten. E no STF, sem citar Bolsonaro e Moraes, o AB condena a prisão durante processo e ataques à soberania. Ordem diz que é preciso ter contenção e prudência para evitar escalada de crise política. Conselho Ambiental aprova túnel Santos-Guarujá e abre caminho para a licença de CETESB. Obra dos governos Lula e Tarcísio deve ir a leilão no mês de setembro. Agora no Congresso,
Mota diz que avalia imagens para definir punição a deputados por motim bolsonarista. O presidente da Câmara havia dito que poderia suspender mandato por 6 meses para quem não desocupasse a mesa. E um próximo destaque diz que um acordo para liberar mesa da Câmara incluiu discussão sobre aumentar blindagem de deputados. Líderes partidários dizem que parlamentares, principalmente da direita, se queixam de não estar exercendo a sua livre expressão na casa. E crítico a motim bolsonarista, Davi Alcolumbre já obstruiu pauta do Senado em 2019. O então candidato à presidência da casa fez manobra para garantir voto aberto contra adversário Renan Calheiros. E no próximo destaque diz que Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de equipe de médicos. E o ministro já havia permitido visita de filhos e outros familiares, sem aviso prévio do Supremo, além do governador Tarcísio de Freitas. E após visitar Bolsonaro em prisão domiciliar, Tarcísio se une a governadores em crítica a governo e Supremo. O governador de São Paulo e outros cotados da direita para 2026 se reúnem com um discurso de desescalar a crise. E Carla Zambelli pede em carta na prisão onde ela está campanha de bolsonaristas para pressionar ministro da Itália nas redes. A parlamentar pediu para que pessoas comentassem no perfil do servidor italiano que decidirá sobre a sua extradição aqui para o Brasil. E o Conselho do Ministério Público abre processo contra um promotor que xingou Moraes em grupo de WhatsApp. Coordenador do Ministério Público do Amapá chamou o ministro do STF de cabeça, aqui ele utiliza de um tom extremamente grotesco, e atacou os juízes em grupo de estágio probatório. E, por outro lado, Horácio Coutinho não quis se manifestar sobre essas acusações. E também veja o momento em que Zé Trovão barra a caminhada de Hugo Mota para retomar presidência da Câmara. Líder do PL diz que bolsonarista tinha a missão de evitar subida de presidente da Câmara antes da saída de amotinados. E esse chamado Zé Trovão corre risco de punição. E sobre a Polícia Federal, que é o nosso próximo assunto, Moraes negou o pedido da PF por prisão preventiva de Bolsonaro quando impôs tornozeleira. O Supremo optou por tornozeleira e outras medidas após manifestação da PGR. E Prefeitura de São Paulo quer criar a versão municipal do PROCON. O prefeito Ricardo Nunes pediu para vereadores priorizarem projeto que institui órgão de defesa do consumidor. Já no próximo destaque, aqui fala que, ou melhor, no jornal Folha de São Paulo, que a prisão de Bolsonaro reativa em torno de Tarcísio para 2026 após onda de desânimo. O movimento ocorre após semanas de avaliação negativa sobre a atuação da direita na crise do tarifaço. Aqui fala também que o presidente Lula almoça com Kassab movimento de aproximação com o partido PSD. O encontro terá a participação de Gleisi Hoffmann, ministros e líderes também do PSD. E pedidos de impeachment de Moraes no Senado têm 41 assinaturas da oposição, de acordo com Marinho. E o andamento do processo depende de Davi Alcolumbre, que se coloca contra a proposta. Já no site do jornal O Estadão, temos aqui primeira matéria em destaque para a atenção diplomática. Itamaraty deve convocar novamente chefe da Embaixada dos Estados Unidos após críticas a Moraes. Quando confirmada, chamada de Gabriel Escobar será a quarta desde o início do governo Trump e a segunda por intromissão em assuntos políticos brasileiros. E a Embaixada dos Estados Unidos diz estar monitorando de perto e ameaça aliados de Moraes. Eles dizem que
estão avisados. E Alcolumbre diz a líderes: nem com 81 assinaturas pauta o impeachment de ministro do STF. Agora, sobre um outro assunto envolvendo o mercado imobiliário, aqui diz que o novo modelo de financiamento imobiliário vai ampliar crédito com nova regra para uso da poupança. E sobre a cúpula do clima, pode se transformar em caos, diz a líder de grupo de países que sugeriu tirar a COP30 de Belém. Para o presidente do bloco, excluir nações pobres da conferência climática seria falha séria de inclusão e justiça. O governo afirma ter plano para garantir as hospedagens. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. O primeiro é sobre um golpismo explícito. A punição dos que sequestraram o Congresso para livrar a cara de Jair Bolsonaro tem de ser exemplar. E o segundo texto, quem avisa amigo é. Líder de entidade francesa alerta Brasil. Produtividade é condição para reduzir jornadas de trabalho sem risco. Indiferença pela vida. Imagens mostram a incrível frieza de policiais militares que mataram, metralhado, um sem-teto desarmado e rendido. E a coluna do Estadão também aqui nos traz um destaque, que Ratinho e Zema fecham a articulação que pode isolar Sérgio Moro no xadrez político lá do Paraná. E governadores querem que Lula mude postura ou delegue negociação de tarifaço ao Congresso, isso de acordo com Zema. Agora, no site do Supremo Tribunal Federal, o Supremo recebe exposição com obras do artista Almícar de Castro. O ministro Barroso abriu a exposição que propõe uma imersão no pensamento poético do artista plástico mineiro, falecido em 2002. E a segunda matéria, cargo técnico comissionado no TCE de Goiás, vale até a aposentadoria dos atuais servidores, decide o Supremo Tribunal Federal. Os ministros aprovaram modulação de efeitos depois de declarar inconstitucional a lei que criou o cargo. E o Supremo tem maioria para rejeitar a inclusão de empresa do mesmo grupo em condenação trabalhista. O julgamento foi suspenso pelo presidente para elaboração de uma proposta intermediária entre as posições divergentes. E o plenário começa a julgar validade de coleta obrigatória de DNA de condenados. Recurso com repercussão geral discute se medida fere princípios constitucionais como a não autoincriminação. E no destaque do Rádio Justiça, supermercado é condenado por constranger uma pessoa dentro da loja. E também dentro da programação, detalhes do hot site com os casos mais relevantes julgados pelo STF desde a Constituição Federal de 1988 até 2023. E na matéria, aqui no site do Supremo, o STF autoriza a visita de autoridades ao ex-presidente Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o primeiro a visitar o ex-presidente. Agora, no site da Agência Brasil, temos aqui o primeiro assunto, que é para a economia. Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas. Eles vão receber 8,6 bilhões de reais. E a Petrobras também tem lucro líquido de 26 bilhões no segundo trimestre. E esse resultado é 24,3% menor que do trimestre anterior. E a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 143 quilos de ouro maciço. E é a segunda maior apreensão da história. Na área da saúde, aqui fala que emergências com motociclistas adiam cirurgias complexas no SUS. Internações de motociclistas exigiram gastos de mais de 2 bilhões de reais. E na área da cultura,
Lula recebe equipe de O Agente Secreto e destaca o papel da cultura. E essa sessão especial do filme foi realizada no Alvorada com convidados. E no Judiciário, aqui fala que o Supremo aprova orçamento de 1 bilhão para 2026, com mais gasto em segurança. Previsão será enviada para Executivo para compor proposta da União. E a Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência. E essa iniciativa reúne lá em Brasília mais de 7.000 pessoas. Também temos mais um destaque no site sobre o Judiciário, dizendo que PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado. Em março, o Supremo decidiu mudar as regras para os parlamentares. E de acordo com Geraldo Alckmin, plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça. E pacote de ajuda considerará variações dentro de um setor. E Justiça nega pedido de habeas corpus para Oruan. O rapper está preso acusado de homicídio qualificado contra policiais. E sobre os direitos humanos, a Operação Nacional contra Feminicídio e Violência prende 387 pessoas. Desde o início deste mês, mais de 2,5 milhões de vítimas foram atendidas. E na economia, temos aqui uma notícia que o dólar cai para R$ 5,42 e atinge menor valor em mais de um mês. E o STJ diz que ex-policial militar deve ficar em presídio fora do Rio de Janeiro. E Tony Ângelo foi condenado a 172 anos de prisão. Isso porque o ex-policial é um dos principais líderes da organização criminosa chamada Liga da Justiça, que é uma milícia que exerce o controle territorial na zona oeste do Rio, no bairro de Campo Grande. Também temos sobre direitos humanos, nossa próxima matéria em destaque. Ligue 180 Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra a mulher até julho. Perfil mais comum de agressores é parceiros ou ex-parceiros das vítimas. E olha, temos também mais aqui um assunto, que é um alerta, na verdade. Casos de Covid estão em alta no Ceará e no Rio de Janeiro, aponta Fiocruz. Fundação destaca o papel da vacinação, especialmente para os idosos. E aqui diz também, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, aponta que os casos de Covid seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio. E na Bahia também foi observado o aumento das hospitalizações em crianças e adolescentes em decorrência do rinovírus. E nosso próximo assunto é para o meio ambiente. O Brasil tem um desafio de elevar financiamento para florestas na COP30. O estudo diz que só 2% dos recursos externos foram para os ecossistemas. E no Judiciário é que diz que o Tribunal de Justiça de São Paulo determina a instalação da CPI das enchentes no Jardim Pantanal. O presidente da Câmara Municipal diz que ainda não foi intimado. E por último, na área da economia, Geraldo Alckmin se reúne fora da agenda com representante da Embaixada dos Estados Unidos. E o encontro ocorre no dia seguinte à entrada em vigor de tarifaço. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você pela sua companhia até aqui. E mais uma vez fica o convite para que você continue nos acompanhando aqui a programação completa da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.